Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. Esse aqui é o primeiro vídeo do curso do Cálculo Diferencial Integral 1, ou seja, aquele curso de cálculo cujo objeto principal são as funções reais de uma única variável. A primeira etapa desse curso é justamente abordando o tema limites e continuidade. Na aula de hoje, a gente vai ver a definição de limite. Meu objetivo é que hoje, ao encerrar esse vídeo, vocês saiam com o entendimento do que é um limite. E, a partir do vídeo seguinte, daí sim a gente vai começar a se preocupar mais com o rigor matemático que deve sim estar presente numa definição mais formal de limites. Se você gostou dessa ideia de já começar com o pé direito no curso de Cálculo 1, então dá um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilha com os amigos. Não deixe amigos teus que precisam fazer a disciplina de Cálculo 1 sem entender esse conteúdo. Então, vamos para a aula! Bem, nosso objetivo no vídeo de hoje é construirmos a ideia de limite, ou mais, é construirmos uma primeira definição de limite. Para isso, eu optei por começarmos com um estudo de caso. Como nosso objetivo é definir limites para funções de uma variável real, vamos tomar uma função de uma variável real qualquer e vamos construir o conceito de limite a partir dela. A função escolhida foi a função f de x igual ao quociente entre x² menos 1 e x menos 1. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Para essa expressão, qual é o seu conjunto domínio? Se eu tenho que a função f de x ela é um quociente entre duas expressões, o que a gente sabe a respeito de quocientes e números reais? A gente sabe que um quociente resulta no número real caso o denominador não seja zero. Então, o denominador no nosso caso é x menos 1. Então, x menos 1 precisa ser diferente de zero para quê? Para que a f de x seja um número real. Se x menos 1 ser diferente de zero, é equivalente a dizermos que x precisa ser diferente de 1. Se x precisa ser diferente de 1 para que a f de x seja um número real, significa que o domínio da função são todos os números reais sem o 1. Essa aqui é a única maneira da gente escrever o domínio da função, ou seja, representar o conjunto domínio da função? Não. Se vocês quisessem, vocês poderiam também ter dito assim, que o conjunto domínio, eles são um conjunto de todos os números reais, tais que o x seja diferente de 1. Tá valendo também. Agora, eu peço para vocês, vamos olhar com mais atenção a própria expressão f de x que nós temos à frente. Nesse quociente, o numerador ele é formado pela expressão x² menos 1. Agora, x² menos 1 é a mesma coisa que o produto de x mais 1 por x menos 1. Veja, olha, fazendo a distributividade, x vezes x, x². X que multiplica menos 1, menos x. 1 que multiplica x, x. 1 que multiplica menos 1, menos 1. Esse x positivo com o x negativo, eles se cancelam entre si. Fica só x² menos 1, que tínhamos aqui. Então, de fato, x² menos 1, ele é escrito como o produto de x mais 1 por x menos 1. Observem que nós temos o mesmo que x mais 1, que multiplica x menos 1 dividido pelo próprio x menos 1. Quando eu divido duas parcelas iguais, o resultado é 1. 1 vezes qualquer expressão é a própria expressão. Então, eu poderia dizer que f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1, ela é semelhante a x mais 1. Cláudia, por que semelhante? Por que não igual? Vamos pensar se elas são iguais? Vou chamar isso aqui de uma g de x, tá? Porque então, que essa x² menos 1 sobre 1, ela é semelhante a essa x mais 1.
Por que semelhante? Por quê? Quando eu olho para a função x² menos 1 dividido por x menos 1, o que a gente tem? Temos que o domínio desta função, como a gente acabou de falar, são os reais sem o 1. Se eu olho para essa outra, para essa g de x igual a x mais 1, que a gente encontrou aqui no final, o domínio dessa expressão aqui é qual? Todos os reais. Percebam que elas não podem ser a mesma função. F e G, elas não podem ser iguais. Por que elas não podem ser iguais? Porque elas não possuem o mesmo conjunto domínio. Para que a gente estivesse falando de funções iguais, seria necessário que ambas tivessem o mesmo conjunto domínio e o mesmo conjunto imagem. Como elas não têm o mesmo conjunto domínio, automaticamente também não vão ter o mesmo conjunto imagem. No entanto, para aqueles valores que pertencem ao conjunto domínio de F e de G, elas se comportam do mesmo jeito. E de agora isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque o elemento que faz com que esses conjuntos domínio não sejam idênticos é o 1. Então, exceto para o x igual a 1, em todas as outras situações, a F e a G vão se comportar do mesmo jeito. Então, por isso que eu estou dizendo que elas são semelhantes. Elas são muito, muito parecidas. Para aqueles elementos de x que pertencem ao conjunto domínio de ambas, elas se comportam exatamente da mesma maneira. As diferenças irão ser percebidas quando a gente estiver tratando dos elementos x que não estão presentes em ambos os conjuntos. O que eu vou mencionar agora está completamente atrelado ao que a gente acabou de ver, que era o fato do 1 não pertencer ao domínio da função. Percebam que essa simplificação aqui, ela só foi possível de ser feita porque eu tinha certeza que o x menos 1, que estava presente tanto no numerador quanto no denominador, ele era diferente de zero. Por que a gente precisa ter dessa certeza? Porque a gente sabe que não podemos dividir por zero. Então, essa simplificação ela só pôde ser feita porque x com certeza era diferente de 1. Todas as vezes que vocês forem fazer simplificações, prestem muita atenção para checar se os passos que vocês estão dando, eles são passos permitidos ou não. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: se a gente for colocar aqui, numa reta numérica, o conjunto domínio da função f, o que a gente tem que fazer? Bem, o domínio da função f serão todos os reais menos 1, ou seja, no 1 tem uma bolinha aberta. Significa então que, se o domínio da função são todos os reais exceto 1 e os vizinhos, que esses camaradas aqui, eles estão no domínio da função. E se eles estão no domínio da função, então, para esses camaradas aqui, é possível a gente determinar a imagem deles. E se é possível calcularmos a imagem deles, então eu pergunto para vocês, que valores será que a gente iria encontrar para a imagem dos vizinhos de 1? Vamos ver isso? E, já que a gente vai calcular a imagem de mais de um elemento, vamos colocar os resultados numa tabela para que a gente possa olhar para eles de forma mais organizada. Nessa tabela vai estar quem? Vão estar elementos de x e também vai estar a f de x. Só que a gente já acabou de ver que essa f de x, escrita como quociente de x² menos 1 por x menos 1, ela pode ser entendida como sendo semelhante a x mais 1. No nosso caso, vai ser útil essa semelhança, por quê? Porque todos os vizinhos que a gente for tomar aqui, eles serão vizinhos de 1, não vão ser o 1. Então, para esses elementos, essas duas expressões serão iguais. Eu pensei de um primeiro momento a gente pegar o zero. Podemos pegar o 0,5, podemos pegar o 0,7, o 0,9, o 0,99. Daí alguém vai me dizer assim, Cláudia, já que a gente está falando de números reais, por que não pegar o 0,999? Ou, então, por que não pegar o 0,99999? Pode? Claro que pode. Todos esses são números reais, são vizinhos e são distintos de 1. Então, tá valendo. A gente vai para esses elementos calcular a imagem. Se x igual a 0,
Quanto que vale a imagem? Percebam que a gente pode, se quiser ter mais trabalho, substituir o zero aqui, nesse x, ou simplesmente substituir nessa segunda expressão. Eu, como quero ter menos trabalho, vou optar por essa segunda alternativa. Então, a imagem do zero vai ser quem? Vai ser 0 mais 1. 0 mais 1, 1. A imagem do zero, que é 0 mais 1, a resposta 1, eu marquei ali, só para a gente ter um controle. Agora vamos calcular a imagem do 0,5. Quanto que é f de 0,5? 1,5, porque é 0,5 mais 1. E se a gente vai calcular a imagem do 0,7, o que nós obtemos como resposta? 1,7. E a imagem do 0,9 nos dá que resposta? 1,9. E a imagem do 0,99 dá como resposta 1,99. E a imagem do 0,999 nos dá como resposta 1,999. E a imagem do 0,99999 vai dar como resposta o 1,99999. O que a gente fez aqui foi calcular a imagem para uma série de vizinhos. Mas note que apesar de a gente ter pego diversos elementos, pegamos 7 vizinhos, todos eles tinham uma característica em comum. Todos eles eram menores do que 1. Vamos então agora ver o que acontece se pegássemos outros vizinhos. Vamos pegar vizinhos diferentes, mas que tenham em comum então a característica de todos serem maiores do que 1. Então, para esses vizinhos aqui, eu pensei no 2, mas vale também quem quiser pegar 1,5, vale quem quiser pegar 1,3, vale quem quiser pegar 1,1, 1,01, 1,001, 1,00001. Tudo isso tá ok. Então, para esses elementos, vamos calcular as imagens. Quanto que vai ser a imagem no 2? Será 3. Por quê? Porque a gente substitui aqui nessa expressão que fica simplesmente 2 mais 1, que é 3. E a imagem do 1,5? Quanto que vai ser? 2,5. E a imagem do 1,3 vai ser quanto? 2,3. E a imagem do 1,1 será 2,1. E a imagem do 1,01 vai ser 2,01. A imagem do 1,001 será 2,001. E a imagem, finalmente, do 1,0001 será 2,0001. Observem que eu tomei dois eixos, um azul e um verde, um horizontal e um vertical, para representar quem? O azul aqui para representar o domínio da função e o verde aqui representando a imagem da função. Todos os elementos que a gente utilizou para calcular a imagem eram elementos pertencentes ao domínio da função, ou seja, distintos de 1. E o que foi possível a gente perceber a respeito dos valores da imagem desses vizinhos de 1? Notem que, conforme a gente foi tomando vizinhos de 1, cada vez mais próximos de 1, o que nós fomos obtendo como resposta? Fomos obtendo como resposta valores de f de x que se aproximavam cada vez mais de 2. Então, conforme o x tendeu para 1, o que aconteceu com a imagem da função? Ela tendeu para 2. Ou seja, o que a gente acabou de fazer aqui foi responder quanto vale o limite da função x² menos 1 dividido por x menos 1 quando a gente se aproxima de 1. Ou seja, a gente disse que o limite valia 2. O que significa então calcular um limite? Significa responder para onde vai, para onde tende, para onde caminha os valores da imagem de uma função, considerando os vizinhos de 1
determinado elemento. Então, para onde que foi os valores da imagem da função f de x quando a gente considerou vizinhos que estavam se aproximando de 1? A imagem caminhou para o 2. Então, significa que quando a gente está calculando o limite, a gente está fazendo o quê? A gente está respondendo se os valores da imagem da função tendem para um único elemento, caso a gente considere a vizinhança de um determinado valor aqui. Se, para esse mesmo exemplo, a gente tivesse percebido que, ao nos aproximarmos de 1 pela esquerda, ou seja, ao nos aproximarmos de 1 através de valores menores do que 1, a imagem f de x, ela tendesse para um elemento e, ao nos aproximarmos de x através de valores maiores do que 1, a imagem ela fosse para um elemento distinto, então, nesse caso, a gente diria que o limite de f de x para x tendendo a 1, que esse limite não existiria. Uma primeira maneira, então, de a gente definir limite de função é a seguinte: seja f de a em b uma função real dada por y igual a f de x. Então, a gente vai dizer que um número L, ele é o limite da função f de x quando x tende para A, se acontecer o quê? Se, ao considerarmos valores cada vez mais próximos de A, os valores da imagem tendem para esse referido número L. Ou seja, quando a gente se aproxima cada vez mais do A, a imagem se aproxima mais do L. Se isso acontece, a gente diz que L é o limite da função quando x tende a A. Note que o A, esse camarada aqui, que era o 1 no nosso exemplo, ele não precisa fazer parte do domínio da função. No entanto, os valores, os vizinhos de A, esses sim, eles precisam pertencer ao domínio da função. E por que eles precisam pertencer ao domínio da função? Porque são para esses vizinhos que eu vou calcular as imagens. E, se eles não pertencessem ao domínio da função, eu não conseguiria calcular a imagem deles. Então, essa aqui é uma primeira definição, uma definição informal, naturalmente, para limite. Até aqui, vocês estão me acompanhando? Importantíssimo. Se ficou alguma dúvida até esse trecho, pausa o vídeo, respira, toma uma água, volta e assiste de novo. Volta, assiste de novo, fazendo os cálculos no caderno. Isso é fundamental. Tá ok? Então vamos prosseguir. Quando eu digo que ela é uma definição informal, às vezes isso pode dar a sensação de que, se ela não é uma definição boa, ou se ela não é uma definição pronta, por que a gente ficou perdendo tempo com ela? Para essa primeira aula, ela cumpre completamente o propósito, que é fornecer para nós o registro do conceito de limite. E isso é importantíssimo. Algumas considerações que eu quero fazer. Quem é que nos garante que essa aproximação ela pode ser feita? Ou seja, que vão existir esses vizinhos de A? Isso talvez tivesse que ter sido mencionado lá de alguma maneira. Além disso, temos nessa própria frase aqui, do quem nos garante que essa aproximação pode ser feita, a palavra aproximação. Percebam que os conceitos de próximo e distante são conceitos muito relativos. Apesar de podermos pensar que estamos próximos um do outro porque estamos conversando entre nós, a realidade é que nós estamos em lugares distintos, geograficamente distintos. O que seria distante geograficamente? Imagine que tem pessoas assistindo esse vídeo que estão em São Paulo, tem pessoas assistindo esse vídeo no Rio de Janeiro, tem pessoas assistindo esse vídeo em Belo Horizonte, tem pessoas assistindo esse vídeo no interior do Rio Grande do Sul, tem pessoas assistindo esse vídeo na Paraíba, em Pernambuco, não sei. Eu sei que eu estou em Varginha, no sul de Minas Gerais. Então significa que nesse contexto que pessoas de todo o país ou de qualquer outra parte do mundo podem assistir esse vídeo, se tiver alguém aqui de Varginha
vendo esse conteúdo, eu já vou dizer que a gente está próximo. Apesar de que, se a gente estivesse num contexto de sala de aula, para mim, próximo mesmo era quem estivesse dentro dos limites da minha sala de aula. Logo, falar em proximidade é um conceito naturalmente subjetivo. Então, fica complicado termos uma definição baseada num conceito tão subjetivo. Essa é uma das razões para a gente ter que reescrever ela de uma maneira mais precisa. Outra questão a ser abordada, que é: como que eu sei que eu já me aproximei o suficiente de A para que eu possa olhar as imagens e dizer, olha, então elas realmente estão se aproximando de determinado valor, ou não, elas não estão se aproximando de um único valor. Essa coisa do suficientemente próximo, quanto é isso? Como que a gente mede se algo é suficientemente próximo ou não? Estão nessas nuances a fragilidade, a informalidade da nossa definição. Como mencionei algumas vezes, o foco nosso aqui é entender o conceito de limite. E para entender o conceito de limite, essa definição que a gente viu aqui, essa definição informal, ela cumpre completamente esse papel. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro aspecto do raciocínio adotado pela gente aqui nesse estudo de caso. Percebam que o que a gente fez aqui foi utilizar uma evidência numérica. A gente fez várias continhas, observamos os valores e com isso conjecturamos, ou seja, formulamos um chute consciente para dizer que a nossa resposta era tal, no nosso caso aqui 2. Só que isso não significa que a gente mostrou que a resposta era 2. Isso significa que a gente encontrou um argumento para dizer que a gente acreditava que o limite da função f de x existia e, mais do que isso, que o valor era 2. Esse tipo de raciocínio, ele não vale como uma demonstração. E por que não vale como uma demonstração? Porque, às vezes, ao adotarmos esse raciocínio aqui, a gente é levado a tirar conclusões equivocadas, erradas. E vamos ver um exemplo disso, então. Use a evidência numérica, que foi o que a gente acabou de fazer naquele estudo de caso, para conjecturar, ou seja, para chutar, para dizer quanto que você acha que vale o limite quando x se aproxima de zero para a função seno de π sobre x. Como aqui a gente tem um quociente, o domínio desta função, todos os reais sem o zero. Se a gente for usar aqui o mesmo raciocínio adotado naquele estudo de caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa montar uma tabela de aqui. E a gente pode, então, se aproximar de zero tanto pela esquerda quanto pela direita. Podemos, então, considerar vizinhos aqui. Menos 1, menos 0,1. Podemos nos aproximar de zero tanto pela esquerda, e daí aqui coloquei na tabela alguns vizinhos esses que ficam tão próximos de zero quanto a gente queira. E para esses vizinhos, o que a gente faz? A gente vai lá e calcula a imagem da função. Veja que a função é seno de π sobre x. Como antes de calcular o seno, a gente precisa fazer uma operaçãozinha, vamos colocar aqui do lado uma coluna só com essa operação π sobre x. Se x for menos 1, π sobre x vai ser menos π, ou seja, π dividido por menos 1 é menos π. Agora observe, π dividido por menos 0,1 vai ser o quê? Vai ser π dividido por menos 1/10. Quando eu tenho divisão de frações, é o quê? É o primeiro que multiplica pelo inverso do segundo. Então, aqui, menos 10π. Se eu tiver π dividido por menos 0,01, isso aqui vai ser π dividido por menos 1 centésimo, que é o mesmo que o primeiro que multiplica o inverso do segundo, que é menos 100π. Então,
π dividido por menos 0,001 vai ser menos 1000π. Aqui vai ser menos 10.000π, depois menos 100.000π, menos 1 milhão de π. Para encontrar o valor da f de x, vocês vão fazer o quê? Vão calcular. Olha, f de menos 1 vai ser seno de menos π. Se vocês colocarem isso lá na calculadora, vocês vão ver que dá zero. F de menos 0,1 seria seno de menos 10π, que é zero. Depois, o elemento seguinte, seno de menos 100π, que é zero. Seno de menos 1000π, que é zero. Seno de menos 10.000π, que é zero. Então, o que a gente está conjecturando aqui? Que conforme eu me aproximei de zero pela esquerda, a imagem da função também foi ali caminhando para zero. Agora, vamos verificar, em termos de conta, o que acontece se a gente tomar alguns vizinhos à direita. A gente encontra também que a resposta, seguindo o mesmo raciocínio, também vale zero. Percebam que essas evidências numéricas aqui, elas nos levariam a dizer que o limite, quando x tende para zero, para a função seno de π sobre x, que isso aqui é zero. No entanto, isso é errado. Cláudia, agora você bugou demais minha cabeça. Agora que não vai. É errado. E sabe por quê? Eu vou te mostrar. Para responder isso, vamos olhar para o gráfico da função e vamos entender como que se comporta essa função seno de π sobre x. Quando a gente esboça o gráfico da função seno de π sobre x, é isso aqui que a gente obtém. Agora, claro que você vai me dizer, sim, Cláudia, mas a gente está querendo saber aqui, o que acontece aqui. O que acontece com os vizinhos do zero, já que o zero mesmo, ele não pertence ao domínio da função. Uma ideia, uma vez que a gente tem o gráfico, é dizer assim, vamos pegar e vamos olhar com mais atenção esse miolo, e daí a gente vai lá e obtém isso como resposta. Tipo, aqui a gente estava de menos 5 a 5 e aqui a gente está olhando para um retrato do x variando entre menos 1 e 1 positivo. Daí você olha e se diz, não, mas vamos restringir mais o nosso domínio? Vamos dar um zoom nessa região? Pois bem, então, de menos 0,2 a 0,2. Tá, Cláudia, não, vamos fazer um zoom de novo. E a gente obtém isso aqui. E depois obtém isso aqui. Percebam que como a gente tem uma função trigonométrica, ela fica sempre oscilando entre menos 1 e 1. Não importa o quanto eu me aproxime de zero, se eu me aproximo um tanto de zero, ela dá menos 1. Se eu dou mais um passinho, ela vai para 1. E daí se eu dou mais um passinho, ela recua para menos 1. Eu ando mais um pouquinho, vai para 1 de novo. Então, essa função, ela fica oscilando infinitamente ali no meio. Ou seja, em outras palavras, a imagem da função, ela não tende para um único elemento. Ela tende para esse comportamento oscilatório. E se ela tem um comportamento oscilatório, ou se ela não tende para um único elemento, isso significa que não existe o limite dessa função. Então, com isso, o que eu quero? Não quero confundir vocês ou não quero desestimular vocês no sentido de, poxa, eu achava que já estava entendendo e veio ela com um exemplo e desfez tudo isso. O que eu quero chamar atenção aqui para vocês é que a gente precisa, e a definição formal vai nos dar isso, a gente precisa encontrar formas que não sejam questionáveis, formas seguras de responder. Olha, o limite da função de fato existe. Não, aqui esse limite não tem como existir por essa e por essa e por essa razão. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu para fazer esse curso de cálculo 1 e repito para vocês, assistam essa aula tantas vezes quantas forem necessárias para que vocês saiam com o conceito claro na cabeça de vocês. Além disso, lembrem, aulas, sejam elas presenciais, sejam elas assim, nesse formato digital, não substituem um livro. Procurem um livro para chamar de seu. Procurem um livro cuja linguagem do autor vocês se afeiçoam e entendem, para que vocês possam fazer mais exemplos e complementar tudo que é conversado por aqui. Um abraço e a gente se vê então no próximo encontro.